profeta messiânico Isaías, ele, contemplando o trono, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito do lado do contrito. É bom adorar a Yeshua, o nosso Salvador Jesus, e saber que ao mesmo tempo Ele está aqui conosco nesta manhã. Pai, na beleza da Tua santidade, nós Te adoramos. Aquieta o nosso coração na Tua presença, e quando nós estamos na presença do Senhor, nosso coração é aquecido, nossa mente é renovada, nossos sentimentos são equalizados, a nossa vida é colocada em ordem quando estamos na Tua presença, Santo. Adoramos ao Senhor, que esta presença ministre ao nosso coração nesta manhã. Continue falando com a gente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os meninos em Israel, aos 6 anos, eles começavam a estudar numa sinagoga, junto com os rabinos, o Beit Sefer. Dos 6 até os 10 anos, eles teriam que decorar a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Com 10 anos, eles iriam ou aprender o ofício da família, ou eles entrariam num outro ciclo de aprendizado, que é Beit Talmud. E eles fariam isso estudando a Bíblia inteira. Então eles deveriam decorar os livros, não só a Torá, que eles já haviam decorado, os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos, que são chamados dos sapienciais. Fechou esse segundo ciclo, Beit Talmud, eles deveriam agora, se quisessem dar continuidade, sentar-se aos pés de um rabino e ali aprender a interpretação das leis. E cada rabino tinha o que eles chamavam de uma escola jugo rabínico. Bom, é dentro dessa mentalidade que Jesus inicia o seu ministério, dentro de um contexto de relacionamento rabino e talmidim. Esta é a expressão. A palavra talmid é a palavra singular, talmidim é plural. E aparece uma vez no Velho Testamento, na língua hebraica, talmidim é isso, discípulos. Agora, aos pés de um rabino, ele ia aprender a interpretar e entender melhor a lei. Paulo foi um desses que sentou-se aos pés do rabino Gamaliel e aprendeu. E Jesus aparece trabalhando uma visão pedagógica semelhante à dos rabinos e talmidins, porque ele agora é introduzido na história como um mestre, e aqueles que o seguem como discípulos, e inclusive esta é a palavra mais utilizada nos evangelhos acerca dos seguidores de Jesus. Inclusive em Atos dos Apóstolos nós conhecemos a igreja como comunidade dos discípulos. Só que Jesus tem duas diferenças clássicas entre o rabino talmidim antigo, dentro do conceito dele agora. Qual é a primeira diferença? A primeira é que no conceito rabínico judaico, eles davam muitas cargas, muitos pesos, muitas leis, e era difícil de um talmidim cumprir. E Jesus, ele combate essa visão de rabino que dá um peso, um fardo pesado para os talmidins carregar. Então Jesus difere nisso. Ele falou: olha, não dá para dar uma carga desse para os seus, vocês falam uma coisa e vocês não vivem. E Jesus combate isso. E a segunda coisa clássica no ministério de Jesus é que somente os talmidins extraordinários daria sequência. E Jesus amplia, ele convida não os extraordinários, mas gente como você e eu, para segui-lo como discípulo de Jesus. Esse é o contexto. Se você quiser pode ler um pouco, pesquisar no Google. O pastor Ed Renekiewicz, ele tem um livro Talmidim, e ele dá uma ideia do que seria então esta abordagem do discípulo de Jesus. Nós iniciamos hoje o chamado do discípulo. Essa série nós vamos trabalhar daqui para frente, eu creio que uns 7, 8 encontros. Nós vamos pensar que o chamado do discípulo é para servir, é para seguir, é para multiplicar, reproduzir, é para aprender, é para celebrar, cultuar. Para que é que o discípulo é chamado? Então nós vamos ver com vocês todas estas coisas. Hoje eu quero começar com você com base no texto de Lucas 14, 25 a 35, e se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos ler e trabalhar em cima desse texto
do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, versículo 25. O texto bíblico diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou como é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo a condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Que tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje vamos pensar no chamado do discípulo para seguir e quais são as implicações disso para a vida de uma pessoa. Na verdade, se você for levar a vida ao pé da letra, para tudo existem implicações, não é? Por exemplo, se qualquer escolha que você fizer, qualquer decisão tomar, qualquer caminho que você se direcionar, tem implicações. Se você quiser, por exemplo, ser um atleta, tem implicações. Esses dias recebi um áudio do Luiz Henrique Stefanello, que é membro dessa comunidade aqui. Ele está jogando num time de futebol lá no Rio Grande do Sul. Ele falando: olha, tem que ter muita disciplina, tem que mudar o estilo de vida. Ele disse que ele optou por esta carreira de atleta, e então ele dava um áudio muito lindo. E ele foi adolescente recente aqui, já está mocinho, e achei linda a colocação dele, mas ele entendeu que a decisão dele trouxe implicações. Se você quiser ter uma boa formação profissional e ser um bom profissional, tem implicações, tem ônus, e tem decisões que serão tomadas por você. Então é importante que você saiba quais são as implicações. Se você, por exemplo, quiser casar, tem implicações, porque tem gente que quer casar e não quer ter responsabilidade depois, não quer prestar conta para o esposo, para a esposa. Tem gente que quer casar e quer continuar a sua vida de solteiro. Não tem. Casamento traz implicações. Se você quiser entrar no mundo, mesmo vulgar, do vício, no caminho do erro, se você quiser viver de forma inconsequente, tem implicações, e você precisa saber disso. Então, não é diferente no seguir a Jesus. Se você quiser seguir a Jesus, existem implicações, existem decorrências, existem consequências, existem desencadeamentos, existem responsabilidades e comprometimentos. Seguir a Jesus não é mamão com açúcar. É para os fortes. Seguir a Jesus é um projeto fascinante, mas não é para qualquer um. Eu gosto daquela frase de caminhão: andar com Jesus no peito é fácil, quero ver ter peito para andar com Jesus. Isso é uma frase de caminhão sugestiva, né? Que às vezes a gente coloca uma cruzinha no peito, no colarinho da camisa, e anda com Jesus no peito, no colarinho, mas quero ver ter peito para andar com Ele. Então ser discípulo não é mamão com açúcar, não é moleza, não é algo fácil. Tem implicações. O discípulo foi chamado para seguir, e eu queria que você lembrasse que na relação sua com Jesus existem 3 posicionamentos básicos que todo discípulo vai ter. Primeiro, Jesus está à frente e convida os seus discípulos, e eles o seguem. Então, na primeira posição, os discípulos seguem a Jesus. Mas tem uma segunda posição que está lá em Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E quando você fala em jugo, você está colocando uma canga. Então o boi manso, que sabe andar debaixo do jugo, anda aqui, e o boi bravo, que é você e eu, anda do lado direito, ou do lado do Senhor, do boi bravo. Então Jesus, ele se diz: eu sou o manso e vocês são o bravo. Então aqui já é uma outra posição. Os discípulos não estão atrás, mas estão do lado de Jesus, aprendendo dele, porque aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Texto de Mateus 11, 28 a 30. Mas tem uma terceira posição, que os discípulos não estão atrás, os discípulos não estão do lado, mas agora Jesus, com o discípulo maduro, ele diz: ide, e aí você vai à frente, ele vai estar com você, mas ele te encaminha, ele te envia.
E essas 3 posições são posições que todo discípulo do Senhor Jesus precisa experimentar: o seguir a Jesus, estar do lado de Jesus e ir adiante no nome de Jesus, que é o ensino bíblico. Hoje nós vamos trabalhar esse seguir, que tem a ver alguém que precede, junte-se como seu assistente, quero acompanhá-lo como discípulo, que é um aprendiz, quero estar com ele. Quais são as implicações do chamado de Jesus para servir, para seguir? Primeiro, renúncia. O texto bíblico diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira renúncia é você mesmo. Porque você e eu somos muito complicados e a gente tem muito gosto, muito desejo, muita coisa maluca. Hoje de manhã eu estava na minha torre de oração pedindo: Senhor, perdoa as nossas inconsequências, imperfeições. Nós somos muito doidos, nós somos difíceis. Senhor, me perdoe, me ajude. Você precisa renunciar. O Covid me ensinou muita coisa e dentre uma delas eu aprendi que tem pessoas que têm o propósito de preservar a vida e deixaram de viver. Eu sempre achei isso incoerente. Não, eu vou me fechar. Quero preservar contra o vírus, e se fechou na vida. Eu acho que esse é o estilo de vida que eu não queria ter. Eu preferiria, como eu olho para os grandes homens de Deus, por exemplo, Asbel Green Simonton, que foi um pastor que veio para o Brasil. Ele morreu com 30 e poucos anos, mas ele se expôs, ele privou a sua própria vida para servir o ministério. Então é preferível morrer mais cedo, né? Na minha ótica, você pode ter a liberdade de pensar como você queira, mas é preferível viver menos que seja menos tempo de vida, mas que eu vivi intensamente, do que viver muitos anos e não ter vida. Entendem? Confuso, mas é isso aí. A ideia da renúncia é pessoal, mas também não só nessa renúncia pessoal, renúncia familiar, porque se o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge e todo o seu clã estiver acima de Jesus, ele está dizendo: não é digno de mim. Então tem gente que está por aí ainda hoje: pastor, isso é comum? É comum. Tem gente que coloca o seu filho lá em cima, tudo da vida, até o seu próprio cônjuge. Tem gente que coloca a sua família lá em cima, e Jesus está numa escalada menor, e Jesus está dizendo: esse não pode ser meu discípulo. Eu creio que essa palavra aborrece, ela é forte, mas a ideia talvez é aquela que Mateus, o evangelista, traduz. Ele diz assim: que quem amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu cônjuge, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz: não pode ser meu discípulo. Jesus, ele tem que ter a primazia do seu coração, do seu amor, é isso que ele quer traduzir. Mas não só renunciar a mim mesmo, renunciar às pessoas que são letas, que são importantes para mim, mas também os meus interesses pessoais, os meus bens materiais e minha situação social. Porque no versículo 33 ele diz: aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, o texto bíblico diz. Aqui entra os interesses pessoais, os bens, a posição social, a fama, o sucesso, o prestígio, o poder, tudo que você tem. E aqui há dificuldade, e Jesus deixa um exemplo muito clássico, que é daquele moço jovem rico. Ele disse que fazia tudo, ele guardava os mandamentos, não pecava, e podia ser que eu acho que dava dízimo, dava oferta, dava tudo, ajudava a construção da sinagoga, sei lá o que fazia eu do templo. E Jesus sacou, falou: tá bom, então você vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Jesus tocou bem na ferida daquele moço. E o texto bíblico tem uma expressão que eu acho muito interessante, diz assim: e o moço saiu contrariado e triste. Mas que desaforo! Sabe aquelas pessoas que ficam babando quando por trás, tá vendo? Que chato aquele cara. Esse moço fez isso, porque tocou na ferida, porque para ele os bens, a reputação, os interesses, a formação, o doutorado, o prestígio, a fama, está um grau acima do que o discipulado, o talmidim. E ele diz: esse não pode ser meu discípulo. Jó passou nesse teste. Eu gosto muito de olhar, agora nestas férias eu escutei uma série de mensagens, são 28 mensagens. Nós escutamos aí, né, no carro, todo o tempo viajando, sobre uma pregação só do livro de Jó, todos os capítulos de Jó. E novamente veio à tona aquela proposta que Satanás vive fazendo para Deus, acerca de você, acerca de mim. Porque Deus dá testemunho positivo de Jó, falou: ó, lá está lá o meu servo, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Satanás fala: também o Senhor deu tudo para ele. E tem muito crente que está sendo apostado diante de Deus por Satanás,
dizendo assim: olha lá, meu servo também, o Senhor dá tudo para ele, tira. E Deus permitiu que Satanás tirasse, tirou a saúde de Jó, tirou a família de Jó, os seus filhos, e tirou todo o patrimônio que ele tinha. E que Jó fez? Continuou temente a Deus. Esse é um talmidim, porque ele entendeu o que é renúncia, é renunciar a si mesmo, renunciar ao seu prestígio, renunciar a tudo e seguir a Jesus. Mas há outros exemplos de discípulos que Jesus foi prioridade na vida deles. Por exemplo, Levi, o coletor de impostos, era um homem de sociedade, não era muito bem quisto, mas era rico. E quem assiste The Chosen, aquele filme, mostra o próprio Mateus, que é o Levi, que como que ele era, o cara inteligente e tal, mas o Senhor Jesus disse, passou na coletoria, na receita estadual, e disse: vem, segue-me. E o que ele fez? Seguiu Jesus. Ele abriu mão. Nós encontramos também Pedro, João, André, Tiago, que tinha uma empresa de pesca, e Jesus passa no mar da Galileia e diz para eles: vem e segue. E eles largaram o seu prestígio, a sua posição empresarial, e foram seguir a Jesus. Recentemente, nessa semana, correu aí nos WhatsApps o Bozo, o palhaço. Ele está dando uma entrevista para Danilo Gentili, não sei quem viu esse áudio no WhatsApp, e ele fala: eu era um homem famoso, eu tinha tudo, eu tinha muitas coisas, tinha um patrimônio, tinha tudo, e de repente eu perdi tudo. Mas eu encontrei o verdadeiro valor, porque ele se converte a Jesus. A história é muito bonita dele, e ele resgata muitas coisas que ele tinha perdido. É isso, o talmidim. Uma das implicações de ser talmidim, discípulos, ou de ser talmide de Jesus, é renúncia. Renúncia pessoal, renúncia familiar, renúncia de prestígio e de sociedade. Me recordo que alguns anos atrás eu tive uma crise que eu tive que renunciar. Ou eu entrava na carreira para valer, profissional, ia correr o trecho para ser gerente de agência, superintendente, ou eu tinha que fazer uma opção. Eu cheguei numa encruzilhada assim, e eu quase que saí. E Deus foi tão gracioso comigo que Ele me permitiu conciliar as duas coisas até o final da minha carreira. Mas sempre com a prioridade no ministério. Renúncia existe para quem quer ser um talmide de Jesus. Mas a segunda implicação tem a ver com ônus, porque aqui diz: tome a sua cruz. Seguir a Cristo traz responsabilidades, traz obrigações, traz ônus. Ônus quer dizer peso, encargo, dever, obrigação, incumbência. Na área jurídica, na área tributária, imposto, tem a ver com tributo, mas na área jurídica, gravame. E a gente nem gosta dessas palavras, fala ônus real, ônus da prova, ônus da sucumbência. São coisas de advogado, e ele sabe te explicar o que seja isso. Mas tomar a cruz significa ônus. E quem não quiser ônus, a outra tradução seria: não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, muitos pensam que tomar a cruz, que Jesus está dizendo aqui, está relacionado com alguma dificuldade que você tem na vida. Nossa, meu casamento é uma cruz, eu tenho que carregar. Minha sogra é uma cruz. Ou aquele problema que eu tenho com o filho, que cruz que eu tenho que suportar. Meu pai muito chato, aquele chefe, é um calvário aquele chefe, é uma cruz. Não é isso não. Tomar a cruz não são essas dificuldades. Tomar a cruz é o sofrimento decorrente da sua relação com Jesus Cristo. Isso sim. Porque se você decidiu segui-lo, vai acontecer conflitos, perseguições, descaso, menosprezo, desprezo. Então, nós vivemos hoje num mundo que persegue o cristianismo, que tenta acabar com os valores e os princípios da cultura judaico-cristã. E se você se expor, você começa a ser perseguido. Porque está difícil, você vai numa universidade, os caras falam que isso aqui é isso, o todes e não sei das quantas, e você fala: não, tem todos e todas, não tem todes. A gente crê no que as escrituras dizem, mas aí você é homofóbico, e você é isso. Não, eu estou falando o que as escrituras dizem. E nós estamos vivendo dias assim, em que você se posicionar com seus princípios e valores cristãos. Está vendo aqui uma pessoa, uma médica, que um dia foi atender uma pessoa, ela está aqui nesse momento, e ela me contou, achei estranho, porque ela como médica, é homem ou mulher, ela sabia o que era, mas tipo assim, era uma mulher que tinha o nome de homem, e como é que ela ia falar? E ficou tão complicado para essa doutora que aqui está nesse recinto. Nós vivemos dias assim, você vai ter que se posicionar, e como que você faz? E a gente vive nos embaraços, numa saia justa, diria assim. Então, tomar a cruz significa
enfrentar a oposição e o deboche por causa de Jesus, as ridicularizações, as humilhações. Tomar a cruz é viver como Jesus viveu, fazer o que Ele fez, agradar ao Pai como Ele agradou. E Jesus já dissera de antemão: bem-aventurados quando sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos. Isso é tomar a cruz, por minha causa. O apóstolo Paulo também, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Pois bem, quando eu olho para Hebreus 11, que traz um relato dos heróis da fé, lá no texto bíblico diz assim: homens que o mundo não era digno. Quer dizer assim, esses carinhas que eram verdadeiros discípulos de Jesus, o mundo não merecia esses caras. E ele começa a descrever pessoas que sofreram escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andavam peregrinos, necessitados, afligidos e maltratados. Homens que o mundo não merecia. E ele fala do discípulo de Jesus que adotou: aquele que quer vir para mim, tome a sua cruz. Tem um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele é um indiano missionário. Ele é chamado do apóstolo dos pés sangrentos. Ele trabalhou no Himalaia e dizem que ele morreu no Himalaia. 1800, final de 1800 até 1929, a história dele está por ali. Você pode procurar lá, o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh, um indiano. Ele leu sobre o hinduísmo, ele leu sobre o Alcorão, que é do muçulmano, e ele se posicionou com Jesus. E ele andou por toda aquela região do Himalaia, Tibete, falando de Jesus. E ele andou muito, e os seus pés sangravam enquanto ele andava. E as marcas na neve, porque era gelo, ele andava descalço, ficaram para trás. Por isso que ele é chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Porque ele entendeu que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele entendeu a sua cruz, que era o seu chamado ministerial. Uma história muito bonita de alguém que, como discípulo, entendeu a implicação da renúncia e a implicação também do ônus. Mas tem uma terceira implicação, que é a avaliação. Para Jesus elucidar isto, ele usou duas parábolas. Primeiro do construtor de uma torre, e a segunda do rei guerreiro. Essas duas parábolas vão trazer clareza para o que Jesus quer dizer. Ele fala assim: qual pessoa, como de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta para calcular, para pôr na ponta do lápis, fazer a sua tabela no Excel, para saber se você vai dar conta? Porque se você começar e não terminar, vai passar um infeliz, você está vendo? Lá o cara começou, não deu conta da situação, e vai debochar de você. Aqui é interessante porque alguns anos atrás, nessa igreja, nós experimentamos isso no nosso projeto de construção do novo espaço. Nós fizemos um projeto muito bonito, a Nicole trabalhou junto com a Ana, ficou muito legal, um projeto requintado, joia. Ok, protocolamos o projeto na prefeitura. Quando nós fomos precificar e fazer o orçamento desse projeto, a primeira fase dele, dava 5 milhões e 500 mil. E nós tínhamos em caixa com a igreja 700 mil reais. Falei: meu Deus, eu não vou encarar isso não. Eu acho que a gente tem que ser prudente como esse construtor de torre. Conversamos com o conselho, pedi autorização. Falei: deixa eu dar uma repensada nesse projeto. E a gente foi, fez uma revisada, readecou. Agora a gente foi mais prudente, a gente pegou, redefiniu, fez o orçamento. Depois a gente aprovou o projeto depois de orçado. Então já não era 5 milhões e meio, já era 3 milhões e meio, por exemplo. E nós tínhamos 1 milhão e 800 em caixa. E as parcelas a gente poderia negociar de 1 milhão e 800 para 1 milhão e meio. Nós tínhamos esse valor para parcelar, e essa parcela cabia dentro do nosso orçamento. Isso é torre. Mas onde é que está a fé? Porque o discípulo de Jesus, ele tem que trabalhar com a torre e com a fé. Como lida com a fé? Meu amigo, nós já passaram são 40 e poucas parcelas. Durante todos esses anos, Deus nunca deixou a gente falhar uma parcela. Então, é torre, e a fé está na confiança de que Deus haverá de suprir abundantemente os seus filhos, como tem feito. Fé e torre. O discipulado, Jesus está dizendo, é cálculo. Estou seguindo a Jesus, mede as consequências, ele está dizendo. A segunda abordagem é que um cara que tem um exército de 10 mil soldados, vai fazer frente com um soldado de 20 mil. Povo, guardadas as devidas proporções, mas Zelensky e Putin.
É mais ou menos isso, como é que eu vou encarar isso? E Jesus está dizendo, olha cara, pensa direito, seja sensato, você tem condição de fazer um frente com um exército de 20 mil soldados e você só tem 10. Você pode até encarar, mas você tem que ter algumas estratégias. Então Jesus diz, pensa, calcula, averigue, examine, pondere sobre o custo disto. Faça essa avaliação. E o discipulado é a mesma coisa. Ser discípulo de Jesus, ser talmidim, não é para qualquer um não, é para os fortes. É para aqueles que ponderaram, avaliaram a viabilidade, falaram, olha, não tem outro caminho. Eu já tentei no budismo, eu já tentei no shintoísmo, já tentei no hinduísmo, já tentei no Islã. Eu entendi o Evangelho. E crer é também pensar. John Stott tem um livro só nessa dimensão. Então eu defini que é esse caminho que eu quero trilhar, sabendo das implicações, que não é mamão com açúcar, sabendo que tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e seguir Jesus e andar nos preceitos dele. É esse caminho. Isso é avaliação que todos vocês que são chamados de discípulos de Jesus têm que fazer. E se não fizer, você não vai assumir o discipulado, porque há um preço, há um custo, há um ônus, e você precisa passar por essa implicação. Quarto lugar, a outra implicação é decisão. O texto diz, se alguém vem a mim. A opção é muito pessoal, muito particular. O papai e mamãe não podem decidir por você. Você não pode, por osmose, pegar o talmidim e dizer, agora eu estou colado, só de estar com o pastor eu já sou salvo, só de estar com minha mãe que é muito crente, meu pai, eu já estou no céu. Não é assim. Você tem que decidir por si só, ser alguém. Por isso que Jesus diz, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, será salvo. Então você tem que declarar com a sua própria boca. Esses dias atrás eu atendi uma pessoa angustiada. O pai estava com poucos dias de vida. E ele disse, eu não quero perder meu pai, sou filho único. E eu falei, meu amigo, ele veio me procurar uma pessoa de fora da igreja. Eu falei, a única coisa que precisa saber do seu pai é se ele tem a certeza da salvação da vida eterna. Se ele tiver, você está resolvido para o resto da sua vida, você fica tranquilo. Isso acalmou o coração desse homem. Ontem eu visitei ele com seu pai na UTI. O pai estava em final de vida, ele é um médico. Hoje o pai faleceu cedo. Estive antes, nos intervalos do culto lá. O médico mais centrado e confiante, porque ele sabe onde o pai está. Nós precisamos tomar uma decisão, porque essa decisão que você toma hoje repercutirá na sua eternidade. E você tem que ter um posicionamento do que adianta você ouvir e não acatar os termos, de que adianta não aceitar os termos e não seguir as orientações. É como vocês, uma grande porcentagem de pessoas faz o seguinte, vai lá no médico, dá uma prescrição, dá uma bula, dá ressoldo, cita os exames, e você, tá bom, e não faz nada do que ele pediu. Ou você que gosta, quer tomar cuidado com o seu corpo, vai num nutricionista, vai num preparador físico, ele dá toda uma descrição para você e você não cumpre nada, meu amigo, não adianta, não vai. De vez em quando eu falo isso para minha mãe, deve estar me ouvindo, mãe, se foi no médico, dê orientação, segue o que ele faz. Como você vai fazer? Você não confia? Então não confia no médico, então toma. Não tem como ser discípulo se você não aceitar os termos, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se alguém então decidiu, é posicionamento. Há uma tendência comum na maioria das pessoas da procrastinação. Tem um passarinho que ajuda muito os procrastinadores. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Você já ouviu esse passarinho? Tem muitos discípulos assim, procrastinando, mais tarde, depois eu vou fazer isso. E o discípulo de Jesus, ele decide, vem, segue. Foi que fez com Pedro, fez com Filipe, fez com Levi. E Natanael, vem e segue-me. O cara, não, deixa eu enterrar. Não, agora. Deixa eu depois que. E a baba cai. Depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou à igreja. Meu amigo, nós temos que ter posicionamento. Por isso que quando chega Paulo dizendo, uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então decido, é o que diz em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente, decisão, é isso, precisa decidir. E por fim, a última implicação que eu diria, que nesse texto eu encontro, é determinação. Onde que eu vejo aqui a determinação? No versículo 34, 35. O sal certamente é bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para nada, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que tem a ver, Jesus, sal com talmidim? Tem tudo a ver. Ele diz o seguinte, se o sal perdeu o sabor, serve para nada.
O que ele está dizendo é o seguinte: se você, como discípulo de Jesus, perdeu a graça, perdeu o sabor, você pode ser descartado, você não é discípulo de Jesus. Aí ele diz então para nós que esta ideia de implicação é que o discipulado é uma coisa que tem que ser determinada, tem que ser até o fim. E tendo Jesus amado os seus, está lá João 13, os amou até o fim. Casamento, meu amigo, não é para ficar trocando. Amar a seu cônjuge, seu esposo, sua esposa até o fim. Envelhecer juntos. Ah, mas eu queria uma melhor. Por que não fez escolher o antes melhor? Agora aguenta, essa aí mesmo. É esse aí mesmo. Se vire. Escolha. Foi Deus que escolheu para você? Quem escolheu? Foi você. Então agora, meu irmão, muda o seu coração e Deus, na graça maravilhosa, vai ajustando, vai aperfeiçoando o casamento, vai ajustando e vai ficando cada vez melhor no caminhar dos anos. É isso ou não é? Os que são mais velhos de casamento. É ou não é? Pois bem, determinação é isso. É ter gente que nos inspira nesta coragem, nessa determinação. Nós conversamos com os pastores, a gente vai daqui uns dias fazer alguns talmidins que inspiram. Gente que inspira. Eu estava vendo um talmidim aqui dessa igreja que sofreu um acidente, ficou quase que inválido. E ele estava lá na porta hoje recebendo vocês. Essa pessoa me inspira. Você tem perna, você tem tudo. E estou com dificuldade de ir para a igreja hoje. O cara vem. Tem outro talmidim que me inspira aqui, é uma das nossas colaboradoras da igreja. Mora lá depois daquela, perto da Vila Industrial. Longe, longe. Estava lá no mutirão, um dia chega ela pedalando de bicicletinha. Ah, cara, essa menina me inspira. Ontem eu conversava com a Neia sobre algumas crianças que são especiais aqui nessa igreja, que inspiram. São crianças que têm prazer. O João do pastor Alessandro, se pudesse ele vir em todos os cultos. Sabe qual a diversão dele em casa? Fazer o quê? Assistir ao culto. Ô talmidinho abençoado. São pessoas que inspiram, são determinadas. Muitas crianças especiais. Tem uma das mães aqui que, se pudesse, a filha dela viria nos 4 cultos. Ela gosta do culto, de estar na igreja. Cara, tem alguma coisa que essas pessoas ensinam. Você é chamado para seguir a Jesus, e você só tem que aferir sempre as implicações. Renúncia, repita comigo: renúncia, ônus, avaliação, decisão, determinação. É dentro desta direção que Jesus chama a mim e a você. Esta canção da Cassiane fala: vou seguir. Queria que nós refletíssemos sobre nossa postura como talmidim, como discípulos do Senhor Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir.
melhor lugar para estar do que nos braços do Senhor Jesus. Vado, Osvaldo. Vado era meu tio. Ele morreu com quase 60 anos. Faz 3 anos. Ontem meu irmão mandou um texto. Achei muito interessante. O Vado era um moço especial. Ele era excepcional. Tinha muitas dificuldades. E o Vado, ele não perdia um culto na IPI do Tucuruvi. Ele era muito diferente. Ele gostava de entregar os boletins na porta da igreja. Quando ele ia cumprimentar, ele dava um tapa muito forte nas costas da gente. E ele, quando ganhava o seu dinheirinho, o Vado sempre dava o dízimo. O Vado, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Mas foi um talmidim de Jesus que me ensinou muito, sendo tão especial como ele era. 3 anos da morte dele aconteceu agora. A gente tem tudo que você precisa, todas as faculdades, para ser um discípulo de Jesus, com toda a intensidade, que você possa entender as implicações desse chamado de Jesus de seguir. Pai, estamos aqui como comunidade dos discípulos, e o Senhor está forjando em nós esses talmidins. Nos ajude, que o Senhor possa encontrar nas nossas vidas esta capacidade de experimentar a renúncia. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele renunciou ao trono para se tornar homem. Jesus teve o ônus que foi a cruz. Jesus ponderou, avaliou, inclusive entrando em crise quando no Getsemane diz: se possível, afasta de mim. Mas ele decidiu e de forma determinada foi até a morte de cruz. Nos ajude a caminhar nos mesmos passos do nosso Mestre. Em nome dele oramos. Amém. Você pode ser.